Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o efeito fotoacústico. O efeito fotoacústico ele foi descoberto pelo Graham Bell. O Graham Bell é o mesmo cara que inventou o telefone. Então, uma das grandes invenções do Graham Bell foi o telefone. Então, essa aqui é a ideia do primeiro telefone que foi feito. Olha, isso aqui é o caderno de laboratório do Graham Bell. Tá? Isso aqui foi escrito em 1876. Então, observem aqui. Isso aqui era o microfone e isso aqui era o alto-falante do telefone que o Graham Bell inventou. E aqui é uma bateria. Qual era a ideia do microfone? Aqui tinha um líquido condutor, água com sal, por exemplo. O borne negativo da bateria tinha um condutor aqui, isso aqui fazia contato com essa água salgada. Aqui era uma agulhazinha que ela vinha por aqui com um fiozinho ligado e ia para o alto-falante e fechava o circuito aqui. Essa agulha, ela estava fixa num plásticozinho bem fino, um pedaço de bexiga de balão desse de aniversário. Então, quando ele falava aqui, a pressão aumentava aqui e essa agulhinha penetrava mais ou menos dentro do líquido condutor. E a corrente variava aqui de maneira proporcional à voz do Graham Bell. E aí o assistente dele lá escutava a mensagem. Né? Esse aí foi o primeiro protótipo do telefone. Então aqui é o microfone, aqui tinha um microfone que tinha aquela pontinha lá que mergulhava dentro do líquido. Isso aqui era o alto-falante, isso aqui era a bateria. Então o cara falava aqui e podia escutar aqui a uma grande distância. Porque isso aqui é um cobre, isso aqui é condutor. Mas isso aqui não era muito eficiente, né? Tinha um líquido, não podia chacoalhar, tinha que ficar numa posição. Mas o Graham Bell depois, tá certo? Construiu um novo microfone baseado em grafite. E esse microfone foi o que entrou no mercado realmente. Essa invenção do Graham Bell, né, ela foi muito lucrativa, tá certo? Né? Tanto é que ele fez a primeira empresa telefônica nos Estados Unidos. E ainda hoje é a maior empresa telefônica americana. Mas o Graham Bell continuou pesquisando esse negócio de comunicação. E aí ele desenvolveu uma maneira, tá certo, de você estabelecer a comunicação com luz. Que era isso aqui, ó. Isso aqui ele chamou de... Como é que funcionava isso aqui? Então, naquela época não tinha lâmpada de filamento, não tinha laser, ele pegou a luz do sol. Então ele pegou a luz do sol com um espelho, focalizou ela num modulador. E a luz refletia aqui, nesse espelho, e ia num outro espelho parabólico e ela focalizava num detetor da base de selênio. Esse modulador era o seguinte, isso aqui era um espelho bem fininho. Quando ele falava, a pressão aumentava aqui e o espelho chacoalhava. Então o feixe defletia aqui, nem toda a luz chegava aqui, tinha uma variação de intensidade de luz chegando aqui. E aí o detetor aqui de selênio detectava isso e a pessoa escutava a mensagem. Então isso aqui é o primeiro link de comunicação ótica que foi feito em 1880. E com isso o Graham Bell estabeleceu uma comunicação de 213 metros. Por um tempo a Marinha Americana usou essa ideia e ela aperfeiçoou isso e eles faziam comunicação até 10 quilômetros, tá certo? De navio para navio. Mas essa ideia depois ela acaba morrendo porque foi aperfeiçoada a maneira de você se comunicar via código Morse, via ondas de rádio. Então, essa ideia foi colocada de lado. Mas o Graham Bell ainda continuou trabalhando com essas ideias e ele desenvolveu o espectrofone. O espectrofone é o instrumento que está mais ligado com a fotoacústica que nós vamos ver em seguida. Então, o que o Graham Bell fez? Ele pegou a luz do sol, focalizou o feixe solar numa cubetinha, tá certo? Num recipiente fechado, que tinha um conector auricular, que ele conseguia escutar. Então ele jogava a luz do sol aqui modulado. Isso aqui é tipo um ventilador, que hora deixava passar, a hora não deixava. Então a luz do sol ficava acendendo e apagando em cima da amostra. Esse sistema absorvia a radiação do sol, aquecia, transferia para o ar e tinha um aumento de pressão aqui dentro. E isso gerava uma onda sonora que o Graham Bell conseguia escutar. Então ele aperfeiçoou isso aqui, e isso aqui realmente é que é o espectrofone. Então a luz do sol entrava por aqui, tem uma fenda aqui, batia num prisma, esse prisma podia girar, então ele podia escolher o comprimento de onda que vinha em cima da amostra. A amostra ficava aqui, tá certo? A amostra aquecia, esse calor era transferido para o ar e ele conseguia escutar aqui. Então agora ele poderia levantar um espectro, tá certo? Em função do comprimento de onda
tá certo? Desse sistema que estava colocado aqui. Então, o que ele fez? O que ele fazia? Ele escolhia o comprimento de onda com que ele ia excitar o sistema atômico absorvia isso, tá certo? Num sistema atômico, existem transições radiativas. São transições onde há a emissão de luz. Mas existem também transições que são não radiativas, onde elas perdem energia sob a forma de calor. Tá? Então, era essas transições que o Graham-Bell estava detectando aqui com o sisteminha dele. Então, ele excitava o sistema, acontecia essa geração de calor, a amostra aquecia, transferia para o ar, tá certo? E ele escutava, tá certo? Essa variação de pressão. Como o nosso ouvido, tá certo? E um microfone também, que a gente vai ver mais na frente, só detecta a variação, era por isso que essa luz tinha que ser modulada. Aqui também tinha um modulador de luz. Essa ideia, tá certo? É lógico, o Graham-Bell patenteou isso, mas isso ficou esquecido por muito tempo. Isso voltou à baila só em 1938, que um grupo de pesquisadores russos desenvolveram um sensor para medir CO e CO2. Qual era a ideia desse sensor? Era o seguinte, olha, aqui tinha um corpo negro, tá certo, que emitia radiação na região do infravermelho, um filtro que você podia escolher qual é a faixa de comprimento de onda, e isso aqui era um modulador. Isso aqui era um modulador. Então isso aqui ficava girando, ora passava a luz e ora não passava. Aqui ficava a célula de gás e aqui tinha um microfone. Então o gás absorvia essa radiação, aquecia, expandia. E isso aqui era esse aumento, essa variação na pressão era capturada pelo microfone que ia numa eletrônica. E aí isso aí voltou à baila, tá certo? Né? Muitos pesquisadores começaram a trabalhar com essas ideias. Hoje você pode comprar um sensor de CO2 que funciona desse mesmo princípio. É um negocinho pequenininho aqui. Isso aqui é a câmera, tá certo? É uma câmera aberta agora. Tem todo um processamento, tá certo? Que tira a vibração, tira um monte de coisa. Você detecta só o sinal devido à presença do CO ou do CO2 aqui. Existem os dois modelos. Como é que nós vamos fazer o nosso experimento, tá certo? O nosso experimento vai ser o seguinte, vai ser parecido, vai ser essa ideia aqui. Então aqui, olha, eu tenho uma câmera, aqui eu tenho uma amostra, tá certo? Essa câmera é fechada, tem uma janela aqui de vidro, e aqui eu vou colocar um LED, tá? Ou uma lampadinha modulada, ela vai ficar acendendo e apagando. Então o que vai acontecer? Quando ela estiver acesa, ela vai aquecer o meu sistema atômico, esse sistema atômico vai transferir calor por condução para o ar vai ter um aumento de pressão e aqui eu vou ter um microfonezinho desses comum, desse que você compra aí por R$3. Vai num amplificador e eu vou verificar isso aqui no osciloscópio. Então é isso aqui, pessoal, que é o efeito fotoacústico. Então você bombeia o seu sistema atômico de maneira modulada, acende e apaga, esse sistema esquenta e esfria, ele transfere esse calor para o ar, tem um aumento de pressão e você vai detectar aqui. Eu vou gravar futuramente um vídeo para vocês que eu vou colocar aqui uma fonte espectral, eu vou variar o espectro. Então eu posso colocar uma lâmpada, um monocromador e escolher a cor que eu vou jogar em cima do meu sistema atômico. Reproduzir um sistema parecido com esse aqui do Graham-Bell, mas mais eficiente. Com isso, você pode, por exemplo, tirar um espectro de absorção do neodímio. O importante é você ter em mente que essa técnica, ela detecta as transições não radiativas, são as transições que geram calor. Pessoal, isso aqui é uma montagemzinha que eu fiz. Aqui está a minha câmera fotoacústica, tá certo? Que é um negócio parecido com isso aqui, vai ficar uma amostra lá no fundo, aqui está o microfone. Tem um amplificadorzinho, que é essa caixinha aqui, um amplificadorzinho bem simples. Isso aqui vai estar conectado no osciloscópio, que a gente vai ver o sinal fotoacústico. Esse microfone aqui é isso aqui, ó. Isso aqui custa R$2, R$3. Então, dentro da câmera é isso aqui, ó. Tem essa janela, tá certo? Que é isso aqui, posso remover. Lá dentro tem um papelzinho preto, que eu vou começar fazendo o nosso experimento sem esse papelzinho. Vou fechar a câmera, mas depois eu vou colocar ele. Nós vamos excitar com uma lâmpadazinha modulada, tá? E um LED. A gente vai ver essas diferenças. Então, vamos lá agora para o nosso experimento. Nosso experimento está aqui. Isso aqui é a minha câmera fotoacústica, ela está fechada. Aqui é o meu amplificador, ele está ligado no osciloscópio, nesse osciloscópio aqui.
E aqui é o meu gerador de função, que está oscilando numa frequência de 5 Hz. E ele é que está excitando essa lâmpada e esse LED aqui. Então isso aí está sendo modulado na frequência de 5 Hz. Vamos olhar agora, então, esses sinais fotoacústicos. Não tem nada na minha... não tem nenhuma amostra lá, tá certo? Na minha célula, na minha câmara fotoacústica. Então eu vou excitar primeiro com a lampadinha. Vamos ver se a gente observa algum sinal. Opa, vou tirar o fio daqui. Aqui. Ó, tem um sinal. Aqui, ó. Vou tirar. Ó, sumiu. Aqui, ó. Tá certo? Quando eu falei que não tinha nenhuma amostra dentro da minha câmera, isso é força de expressão, tá certo? Na verdade, tem água, tem ar. E o ar tem vapor de água. E essa fontezinha de luz, essa lampadinha, ela emite muito no infravermelho, aonde a água absorve. Então, esse sinal fotoacústico que você está vendo aqui no osciloscópio, ele é devido à absorção do vapor de água. Então, o vapor de água absorve essa radiação infravermelha da minha lampadinha, esquenta, aumenta a pressão do gás e o microfone detecta. O ar não absorve muita radiação vermelha, tá certo? Tá? A água não absorve muita radiação vermelha. Então, vamos ver agora. Está aqui, estou excitando com LED. Praticamente não tem nenhum sinal fotoacústico. Olha aqui, não tem nada. Tá certo? Tá? Vou colocar a minha lampadinha. E agora tem um sinal grande. Tá? Tudo bem. Agora eu vou abrir a minha câmera fotoacústica e vou colocar esse pedacinho de papel lá no fundo. Então observe que quando eu abrir vai aparecer uma ruideira do caramba aqui. Então eu vou abrir aqui, vou tentar fazer isso rápido. Olha a ruideira que aparece no microfone devido a eu estar encostando a mão. Mas não é sinal elétrico, isso aí tudo é sinal sonoro que o microfone está detectando. Tá? Tirei, vou tirar aqui minha janela e vou colocar o papelzinho lá dentro. Esse papelzinho aqui pintado de preto. Ó. Pegar um aramezinho para colocar ele bem lá no fundo. Aqui. Está lá no fundo, vou colocar a janela e vou fechar o sisteminha. Aqui um parafuso. Encostei os 3 parafusos e agora eu vou apertar. Aqui. Tudo bem. Então, vamos esperar um tempinho. Nosso amplificador é lento, tá? Eu fiz isso de propósito para eliminar bastante ruído, ver que ele está voltando para o zero. Então, agora, dentro da minha câmera, eu tenho vapor de água mais aquele papelzinho preto. Então, devo observar um sinal grande. O preto absorve muito essa radiação também, o papelzinho lá, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Olha o sinal. É grande pra caramba agora. Anteriormente, a gente não tinha observado nenhum sinal com LED, porque o vapor de água não absorve, mas o papelzinho pintado de preto absorve. Ó, tá ali o sinal. Ele é menor, porque o vapor de água não está contribuindo. Então, o que acontece? Eu estou excitando o papelzinho preto com o LED vermelho, ele absorve, troca calor com o ar, a pressão do ar aumenta e o microfone detecta. Então, realmente o negócio funciona, é uma coisa que você pode fazer. Então, pessoal, observe o seguinte, essa técnica ela é muito sensível. Esse microfone é um microfone comum, a eletrônica que eu fiz é muito simples. Mas se você caprichar, melhorar, você vai conseguir medir muitas coisas legais. Então eu vou gravar futuramente um vídeo onde nós vamos levantar um espectro de um íon terra rara. Então, muito obrigado e até a próxima.